Muito bem, vamos lá, nosso Diário do Bitcoin chegando mais uma vez, manhã de terça-feira, hoje, dia 6 de junho de 2023. Tudo bem com você? Você que está chegando agora aqui no nosso canal, você que está chegando agora aqui no nosso vídeo, muito prazer, eu me chamo Emerson Antunes e eu trago todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no nosso canal, o Diário do Bitcoin. E o Bitcoin teve ontem uma queda bastante acentuada, nós vimos aí uma queda de mais de 6%, depois o mercado fechou perdendo 5,3%, 5,4% do seu valor no dia de ontem, em função daquela notícia que nós trouxemos um vídeo, tá aí no canal, inclusive é o vídeo anterior a esse, onde a SEC está processando a Binance. E aí o mercado de criptomoedas reagiu imediatamente às informações e a gente teve um início de semana com o mercado caindo bastante, né? Mas essa queda que a gente está observando aqui no mercado de criptomoedas, especificamente no Bitcoin, já que esse é o Diário do Bitcoin, a gente já sabia da possibilidade da retração. Talvez não com tanta intensidade como aconteceu, porque nós não sabíamos da notícia, né? Não tem como você ter uma bola de cristal para adivinhar que vai sair uma notícia ali. Só que o mercado já dava sinais. O mercado já dava sinais, os gráficos de preços já indicavam que nós poderíamos ter algum tipo de correção. Inclusive, antes da notícia, eu tracei no dia de ontem esta linha amarela, né? Mostrando para você, se você não assistiu o Diário do Bitcoin de ontem, dá uma olhada aqui no canal, né? Deve ser o segundo ou terceiro vídeo antes desse que eu estou publicando agora, mas eu traçava esta linha dizendo para vocês o seguinte, olha, a possibilidade do mercado buscar a região do bloco de ordens ou do order block, né? Essa região toda em verde que nós temos aqui. Essa região toda em verde que nós temos aqui é uma região de order block. O que é um order block? Na verdade, na tradução livre, é um bloco de ordens, literalmente, onde o poder institucional se concentra para efetuar movimentos de preço, onde eles entram com grandes quantidades de valores que faz com que eles possam deslocar o preço em determinada direção. E esse bloco de ordens que está aí nessa região do 25 mil, ele foi gerado entre os dias 16 e 17 de março. Já faz um tempo que isso aconteceu. E o mercado ainda não havia voltado para essa região, então nós estávamos com essa perspectiva de que é uma região que precisa voltar, é uma região que o mercado precisa ir lá testar se esses compradores, se eles ainda estão fortes nesse nível de preço ou não. Esse é o ponto do bloco de ordens. Entender que quando o mercado volta para o bloco de ordens, se aquele comprador, aquele big player, se aquela instituição vai defender aquela região de preço ou simplesmente ele vai desistir da posição e deixar o preço passar. Certa vez me perguntaram o seguinte, professor Emerson, até quando um bloco de ordens é válido? Um bloco de ordens é válido até que exista um comprador forte que defenda a posição. A partir do momento que aquele institucional, a partir do momento que aquele comprador que fez o deslocamento do preço já realizou lucro, já desistiu da posição, ou de repente ele já tem a intenção de comprar mais barato, então aquele order block não vai mais fazer sentido. E como que eu vou saber se um bloco de ordens vai fazer sentido? Como que eu vou saber se o poder institucional ainda está defendendo aquela região ou se ele já desistiu? Tem como a gente saber? Tem. E aqui é que está o pulo do gato do order block. Muita gente perde dinheiro no mercado de criptomoedas ou no mercado financeiro em virtude da ansiedade, a impaciência, e o mercado de criptomoedas, o mercado financeiro como um todo, ele não aceita impacientes. Quem não tiver paciência vai ser expulso do mercado
num estalar de dedos. É simples assim. Então, para você saber se ainda está ali presente aquele poder institucional comprador, você precisa esperar o mercado voltar para aquela região e te dar sinais de que o preço não vai passar. De que forma que eu entendo esses sinais? Quando eu percebo que, de repente, o vendedor está perdendo a força. É por isso que é importante o estudo do trade institucional. O estudo do trade institucional, para quem não sabe, é uma metodologia que derivou da metodologia de Wyckoff. Apesar de alguns dizer, olha, essa metodologia é minha, não, tudo vem de oferta e demanda. E oferta e demanda a gente só aprende ela de maneira correta dentro da metodologia de Wyckoff, que é o assunto, inclusive, do nosso treinamento principal, do nosso treinamento que profissionaliza traders. É a oferta e demanda, mas a oferta e demanda ela constrói estruturas acumulativas, ela constrói estruturas distributivas, mas dentro dessas estruturas tem o movimento estrutural do trade institucional. Então, basicamente, o que você tem que observar é: você está fazendo topos e fundos mais baixos em uma pressão vendedora? Legal, chegou numa região de bloco de ordens. O mercado vai dar o primeiro sinal de tentativa de defesa. Por que ele vai dar esse primeiro sinal? O primeiro sinal, ele vem porque muita gente vai fazer a interpretação na base da ansiedade e vai deixar ordens penduradas de compra. Ou quem quer comprar por longo prazo, ou de repente alguém que está montando uma posição a cada degrau que o mercado cai, ele compra um pouco, né? Por isso o mercado reage no bloco de ordens em um primeiro momento. E é isso que a gente está observando aqui no Bitcoin. O mercado está voltando aqui para essa região, que seria teoricamente uma região de defesa. Só que depois de ele dar esse primeiro repique, que ele ainda não fez aqui, o mercado vai fazer um novo teste. E é aqui que você começa a medir se o vendedor ainda está forte ou não. Você vai reduzir um tempo gráfico, você vai entrar no fractal do intraday, porque esse é um gráfico diário, e vai observar o vendedor perdendo a força com diminuição de volume, por exemplo, ou uma lateralização que vai perdendo o volume no momento em que o mercado tenta fazer essa queda. O fato do mercado não perder o fundo anterior do primeiro teste, quando ele vem fazer o segundo teste, o fato dele não perder e começar a mostrar intenção de alta é o que tradicionalmente na análise técnica convencional nós entendemos como sendo um pivô de alta. Basicamente é isso. Mas o que nós não podemos ficar esperando o pivô de alta. Você tem que ser mais, você tem que chegar ali e dizer, olha, aqui eu sei exatamente o que está acontecendo. Alguém pode chegar para você e falar, isso é um pivô de alta. E você vai fazer a pergunta para a pessoa, o que está acontecendo na movimentação do preço dentro desse pivô de alta? Porque o pivô pode falhar. Ele pode mostrar para você, e o mercado engana, ele faz isso o tempo todo. Ele pode te mostrar um sinal de que vai querer subir e querer armar o pivô de alta para pegar muita gente que não está bem informada e logo em seguida ele joga o mercado para baixo de novo e a gente vê isso muitas e muitas vezes. Então o que você tem que fazer? Você tem que observar como é esse teste, esse segundo teste e essa retomada. Aqui nesse ambiente você já vai começar a ver o volume aumentando. E aqui nesse ambiente você já vê o volume diminuindo. E nessa retomada você já vai ver o volume aumentando. Opa! O mercado respeitou o bloco de ordens. Caso contrário, se você vê que esta queda ainda tem volumes altos, muito provavelmente esse fundo vai estourar. E é por isso que a metodologia de Wyckoff ela estuda preço e volume de negociação basicamente. Eu sei que muitos falam o seguinte, eu não uso o volume no meu gráfico. E não tem nada de errado nisso, se você consegue fazer a interpretação sem utilizar o volume, está tudo certo, não tem problema nenhum. Não é uma regra que você tem que usar.
A regra é que você tem que entender o que está acontecendo. E você tem que ser dominante no seu entendimento. Nesse caso do Bitcoin, nós estamos voltando aqui para essa região ainda. Eu vejo que ainda nós podemos cair um pouquinho mais. Até porque existe uma projeção de onda que hoje está abaixo de 25 mil dólares. Se você só traçar uma projeção de ondas, o Ishimoku é dividido em 3 teorias, e uma delas é a teoria das ondas, você vai entender que você tem aqui uma região de 24.400 dólares dentro desse order block, vou aproximar para você ver, que seria a projeção de 100% deste movimento de onda. Esse movimento de onda tende a vir abaixo de 25 mil dólares. Então, a minha expectativa é que nós vamos testar esta região abaixo de 25. Nós vamos testar essa região abaixo de 25, muito provavelmente. Eu falei em um vídeo alguns dias atrás que eu não gosto desse, se eu não me engano foi Matic que eu fiz um vídeo, eu não gosto desse chapéuzinho aqui. Porque esse chapéuzinho aqui projeta o mercado para baixo. Assim como ele pode projetar para cima quando ele faz esse movimento. Chapéuzinho de Tenkan. E jogou para baixo. Então eu acredito que a gente vai ter ainda um movimento de queda. Perceba que o volume para o dia de hoje, para essa terça-feira, é muito baixo. Nós temos um volume pequeno aqui. Então eu fico imaginando que nós vamos testar sim essa região do order block que está entre 25 mil, vamos colocar aqui para ver, entre 25.100 até 24 mil dólares. Mas no meio dessa região há uma projeção da última onda de queda. Então é para isso que eu vou ficar olhando. Não é que você tem que olhar também, você vai fazer o seu estudo, afinal de contas, né? Você vai fazer a sua observação. Da mesma forma como esta onda anterior já foi atingida, aqui, exatamente na região do 100%, né, quando o mercado caiu aqui, agora nós estamos esperando esta outra onda que ela vem até o 24.500. Muito provavelmente o Bitcoin deve testar essa região, mas isso não é uma previsão futura do que o preço vai ou não fazer. Isso é uma perspectiva baseada em análise. Há uma probabilidade de ir até lá. Se eu sei que existe essa probabilidade, então eu vou ficar com o meu sinal de alerta ligado, prestando muita atenção em qualquer tipo de movimento comprador que tenha por aqui. Quando eu vou olhar o MACD, eu percebo que o MACD está abaixo da linha zero, ou seja, o MACD está me dizendo no gráfico diário que nós ainda precisamos buscar valores mais embaixo, para depois voltar a subir. Com isso, o preço fará esse movimento. Então o MACD já está apontando que nós estamos abaixo da linha zero. Legal. Quando eu olho o estocástico de 9 períodos, o estocástico lento, junto com o MACD, eu confirmo essa informação. O estocástico de 9 no gráfico diário, junto com o MACD, um confirma a informação do outro. Eles têm andado muito junto, eu já falei isso num vídeo anterior. E se você pegar um estocástico de 14, você vai ver que o estocástico de 14 também já está apontando para baixo. Então eu tenho todos os indicativos de que nós teremos queda. E o nosso ADX, apesar de ainda não considerar uma tendência, ele está na região do 20, o ADX ainda não abriu tendência de queda, mas a qualquer momento ele pode abrir um início de tendência por aqui. Ele começou a apontar para cima em virtude da queda de ontem, e a queda de ontem é em função do quê? Do processo da Binance. Vamos olhar as carteiras, o número de endereços. Teve alguém que aproveitou a queda e entrou comprando. Então, nós ainda temos compradores no mercado. É aquilo que eu falei no início do vídeo, existem algumas pessoas que estão a cada degrau de queda, entram no mercado e faz novas compras. E os detentores de endereços acima de 1.000 bitcoins ontem entraram comprando. Detentores
de carteiras acima de 10 mil bitcoins estão estáveis. E o número de endereços acima de 100 bitcoins levemente deu uma subida. Ou seja, este movimento de queda de ontem originou a oportunidade de muitas pessoas efetuarem compras. Quem está no longo prazo, quem está pensando que nós estamos prestes a um movimento de alta, entrou comprando. E olha só, o SOPR, Spent Output Profit Ratio, mostra pra gente que muita gente ontem teve que estopar no prejuízo, porque ele está abaixo do 1. Então, aqui, se o mercado continuar caindo como tem essa perspectiva, o SOPR ainda vai cair um pouquinho mais, vai dizer pra gente, olha, tem mais gente tendo que estopar no prejuízo, porque não aguenta o solavanco do mercado. Precisa sair da posição, porque senão a perda fica muito grande. Então o SOPR está também abaixo da linha 1, indicando que tem gente estopando no prejuízo. Quando tem gente estopando no prejuízo, tem big player aproveitando esse momento e comprando. Comprando o quê? O stop dos mãos fracas, vamos dizer assim, né? De quem não tem tanto poder aquisitivo e precisa estopar, aí o big player vai lá e compra isso. E é o que está acontecendo aqui. Mas a nossa perspectiva, como falamos no início do vídeo, é de teste nessa região de 25. Ainda não testou o 25 e o mercado pode vir inclusive um pouquinho abaixo aí de 25 mil dólares. Esse é o nosso diário do Bitcoin de hoje. Lembrando você que isso é a minha perspectiva de estudo. Isso é o que eu estou enxergando no mercado e não quer dizer que isso vá acontecer. Eu estou falando que eu acredito que o preço vá buscar um pouco abaixo de 25 mil dólares. Não significa que isso vá. O mercado é subjetivo e ele pode mudar a qualquer momento. Mas se você ficou comigo até o final desse vídeo, lembre-se de uma coisa. Você não consegue dominar o mercado, mas você precisa dominar as suas emoções. Você precisa dominar o seu operacional. E para dominar o seu operacional, para dominar as suas operações, você precisa de treinamento, você precisa de tempo de tela, você precisa de estudo, você precisa se dedicar a isto. E se você quiser aprender um pouco mais, tem duas formas aqui no canal para você aprender. Uma delas é esta forma gratuita, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, curtindo nossos vídeos, deixando o like. O YouTube começa a indicar para você as nossas análises baseadas em oferta e demanda institucional e Ichimoku Kinko-Ryu, que representa o equilíbrio do preço. Então tem duas formas. Uma delas é se inscrever aqui no canal agora, se você ainda não se inscreveu. A segunda é se profissionalizar fazendo o treinamento do trade institucional, que tem o link aí na descrição. E se você já está inscrito, deixa aquele like poderoso pra gente. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Grande abraço e bons negócios.